O 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta a partir das 8 da manhã, logo depois do Primeira Hora. E também na tela da Band News TV. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a você que está em FM 85.7 ou que está nos acompanhando pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma ótima quinta-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play, com todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes gratuitamente na palma da sua mão. Uma ótima quinta-feira a quem está conosco na transmissão do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Quinta-feira, véspera de feriados, no plural. Amanhã, Sexta-feira Santa. Segunda-feira, dia de Tiradentes. E para muita gente, aquela quinta-feira com cara de sexta, já se preparando para o feriado prolongadíssimo neste mês de abril. E para você organizar a sua viagem, para você saber as condições das pistas que você vai encontrar no caminho que vai fazer para visitar a família, para curtir o feriado, para viajar à capital paulista, o Manhã Bandeirantes começa agora a traçar um cenário de como estão as rodovias e os melhores horários e aqueles que, se você puder evitar, vai fazer um bom negócio. Na linha conosco, o João Moacir da Silva, gerente de operações da concessionária CCR Autoban, responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. João Moacir, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Fredo. Bom dia, ouvintes. Nesse momento, a gente vê a sinalização de trânsito carregado na rodovia Anhanguera, na pista sentido capital, trecho que passa por Campinas, e também na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 97 e 89. São já trechos que sentem o reflexo da saída para o feriado prolongado, João Moacir? Exatamente, Fredo. Justamente aí por conta do feriado, né, a gente prevê essa movimentação, até a gente tem essa partir das 16 horas, isso deve seguir até por volta das 20 horas. Na sexta-feira, das 9 da manhã às 13 horas, e o retorno na segunda-feira, das 15 às 22 horas. Portanto, Fredo, a gente orienta, né? Quem puder evitar esses horários, com certeza terá uma viagem mais tranquila. Na sexta-feira, no domingo e na segunda-feira estão programadas também as operações para que os caminhões deixem a rodovia dos Bandeirantes e trafeguem pela rodovia Anhanguera. Qual a importância dessa mudança de pista para os veículos pesados, João Moacir? Para dar a distribuição de tráfego, Fredo, para dar uma melhor distribuição, maior fluidez, principalmente no retorno, né, do feriado. Então, nesses 3 dias, na sexta-feira, domingo e na segunda-feira, a gente faz aí essa movimentação para garantir aí maior fluidez. Então, das 14 às 22 horas da sexta-feira, do domingo e da segunda-feira, a gente tem essa movimentação aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes. O caminhoneiro com destino a São Paulo, ele deve acessar a rodovia Anhanguera a partir da saída 48 da rodovia dos Bandeirantes e seguir até o KM 23, acesso para o Rodoanel. Feriado de Sexta-feira Santa, historicamente o
trânsito é mais carregado sentido capital paulista ou sentido interior? Aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes é no sentido interior. Então, a saída hoje à tarde e amanhã de manhã é bastante carregada no sentido interior. E aí, lógico, né, o retorno na segunda-feira, aí a gente tem um movimento bastante intenso a partir das 15 horas no sentido de São Paulo. Para a gente finalizar, João Moacir, quem estiver trafegando no sistema Anhanguera Bandeirantes, tiver algum problema, precisar entrar em contato com a CCR Autoban, quais são os canais de comunicação? São vários canais. Pode o motorista, né, o nosso cliente, ele pode já programar a viagem dele antes mesmo de sair de casa, através do nosso site e verificar como está aqui o sistema Anhanguera Bandeirantes, através do autoban.com.br. Estando na rodovia, nós temos a cada quilômetro da rodovia o fone de emergência. Ele funciona como um sistema de interfone. É só apertar o botãozinho ali. Essa solicitação vai cair aqui no nosso centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário. Nós temos também o 4589-3999, o nosso chatbot, e também o 0800 055 5550. Então, são aí os nossos canais, caso os nossos clientes precisem de algum tipo de apoio aqui do sistema Anhanguera Bandeirantes. Nós conversamos com João Moacir da Silva, gerente de operações da CCR Autoban, que é responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. João Moacir, muito obrigado pela sua atenção, um bom trabalho a você e a toda a equipe da CCR Autoban. Obrigado, nós que agradecemos o espaço, Alfredo, e uma boa Páscoa para vocês. Para todos nós, e para quem for utilizar o corredor da rodovia Dom Pedro I, atenção aos horários também de maior movimentação. A Dom Pedro, ela faz a ligação da região metropolitana de Campinas com outras importantes rodovias, como a Fernão Dias, no trecho que passa por Atibaia, a Presidente Dutra e a Carvalho Pinto. Ainda na RMC, pelo menos 130 mil veículos são esperados trafegando em trechos que incluem a rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP 332. Na região de Jundiaí, as rodovias Engenheiro Constâncio Sintra e Romildo Prado, que fazem a ligação com o corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, devem receber cerca de 150 mil automóveis ao todo. A concessionária Rota das Bandeiras vai contar com todo o efetivo operacional, guinchos, viaturas de resgate, também com o reforço do policiamento da PM Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, em parceria também com as concessionárias que administram os trechos que passam pela nossa região. Durante essa edição do Manhã Bandeirantes, nós vamos situando o momento exato, inclusive nas rodovias que levam ao litoral paulista. Sei que está esfriando, a gente já deixou o verão para trás, mas tem gente que não abre mão de uma praia e eu sei que tem ouvinte da Rádio Bandeirantes que está com viagem programada também para o Litoral Sul. A gente vai girar as informações para você ao longo da edição desta quinta-feira. Já no Aeroporto Internacional de Viracopos, a estimativa de que 190.500 passageiros passem ao longo dos feriados de Sexta-feira Santa a Tiradentes. Nesse período estão previstos 1.862 pousos e decolagens. Os horários de maior movimentação no aeroporto de Viracopos devem ser hoje, entre 5 da tarde e 11h50 da noite, e na segunda-feira, com o retorno do feriado, entre 5 da manhã e 10 horas da manhã. Na segunda-feira também tem uma previsão entre 5 e 10 horas da manhã de 32.200 passageiros. Na terça, o número também deve ser alto, para quem for esperar depois do feriado de Tiradentes para voltar a Campinas. Previsão de 37.700 usuários passando na próxima terça-feira. Os destinos mais procurados são as capitais do Nordeste, as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Entre os destinos internacionais, Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, capital portuguesa, Paris, na França e Assunção, no Paraguai. Já na rodoviária de Campinas, o terminal deve receber cerca de 90 mil passageiros entre hoje e terça-feira, 5.400 ônibus colocados à disposição nesse período dos dois feriados. E aí, entre os destinos mais procurados, entram as praias. Praia Grande e Santos estão nessa lista junto com Rio de Janeiro
e também municípios de Minas Gerais, como Poços de Caldas, a capital Belo Horizonte, e viagens mais curtas, como Serra Negra e Araraquara, aqui no interior paulista. Às 10 da manhã e 11 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o Manhã Bandeirantes, dentro do projeto Band Negócios, traz um convidado para falar sobre uma modalidade que vem cada vez mais crescendo no Brasil. Os cartões que dão para o cliente a possibilidade de você buscar consultas médicas mais baratas. A gente vai entender como funciona esse trabalho e por que ele cresce a cada dia mais no território brasileiro. Continue conosco, o intervalo é rapidinho aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia a você que segue com o Grupo Bandeirantes de Comunicação e a partir de agora é meu convidado, minha convidada para o Band Negócios, projeto parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Rádio Bandeirantes Campinas, na tela da Band Mais TV e também no portal bandmulti.com.br. O nosso Band Negócios de hoje abre espaço para falarmos sobre saúde. Números da Agência Nacional de Saúde apontam que atualmente no Brasil, cerca de 51 milhões e 500 mil brasileiros possuem planos de assistência médica que garantem um acesso a hospitais, a profissionais de saúde. Se nós pegarmos esse recorte da população, estamos falando de cerca de 25% dos brasileiros. Isso porque, principalmente os planos de saúde, são vistos ainda como caros e inacessíveis para boa parte da população. E é nesse cenário que a busca por serviços de saúde tem crescido de uma forma mais acessível, abrindo espaço para o surgimento de empresas que oferecem cartões de benefício de saúde, uma forma de você ter acesso a clínicas particulares com preços mais acessíveis. E é sobre esse assunto que o nosso Band Negócios de hoje vai destacar, recebendo nos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, o Anderson Franco, do Conselho de Administração do Cartão de Todos. Anderson, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, né, com o Grupo Bandeirantes, representando, né, o Grupo Cartão de Todos, que hoje é o maior cartão de descontos do Brasil e da América Latina. Para a gente pontuar exatamente a diferença que certamente é dúvida também de muita gente que nos acompanha, qual é a principal diferença entre um plano de saúde e um cartão que dá acesso à saúde?
O cartão de todos é um cartão de benefícios na área de saúde, educação e lazer. Então, a gente entende, né, que a necessidade essencial, relevante, e a saúde é um ponto sensível na maioria dos países do mundo, né, para não dizer em todos os países do mundo, e no Brasil não é diferente. Para as clínicas, qual é a vantagem de também fazer parte do cartão de todos? O cartão de todos é um ecossistema de benefícios, né, baseado na administração solidária, né, idealizada pelo presidente do grupo, Altair Vilar, né, onde nós temos acesso à maior rede de clínica médica e odontológica do Brasil, né, para consultas, exames, né, completo, né, de imagem, sangue, e odontologia completa, que vai desde limpeza dentária até o implante dentário. E existem outros cartões que, claro, estão no mercado também oferecendo serviços parecidos. Qual é o diferencial que o cartão de todos tem para os clientes? O cartão de todos hoje conta com a maior rede de clínica popular, que é a Amor Saúde, né, onde realizamos cerca de 1,5 milhão de consultas presenciais mês, né? Cerca aí de 4 milhões de exames que essas consultas geram, né? E com mais de 20 mil profissionais de saúde atendendo os nossos clientes. Então, temos uma rede extremamente estruturada em todas as cidades do Brasil, acima de 100 mil habitantes. Quando Altair Vilar teve a ideia do cartão de todos, o que chamou mais a atenção também de outros empresários, de outras pessoas, como foi o seu caso, Anderson, para entender que essa era uma tendência de mercado e que seria cada vez mais procurada pelos brasileiros? Eu acho que o Altair Vilar é um empreendedor solidário, visionário, né? Ele enxergou uma necessidade da população que, né, entende que tem as dificuldades de ser atendidas pelo SUS, né, apesar do trabalho excepcional do SUS, mas ainda tem dificuldades, e também não tem condição de pagar um plano de saúde caro. Então, os cartões de desconto são uma alternativa viável, familiar, não é? E acessível do ponto de vista financeiro, que são preços extremamente acessíveis. Houve algum tipo de resistência por parte de classe médica ou por parte dos planos de saúde por entenderem que seria uma nova concorrência no mercado? Acho que tudo que é novo chama atenção, às vezes gera resistência, às vezes gera também engajamento, pessoas que vêm para somar, entendem, né, a importância, inclusive social, né, que os cartões de descontos cumprem no Brasil, né? Ele preenche uma lacuna importante para a sociedade, não é, que precisa de dentro da sua condição financeira ter acesso, não é, ao bem, um bem fundamental, que é a saúde, né? Mas o cartão de todos, ele não é focado somente em saúde. Como eu te disse, nós temos a Mais Todo, que é uma fintech, que é focada em soluções financeiras, né? Se um cliente entra nas clínicas conveniadas e tem uma dificuldade naquele momento de fazer um exame, um procedimento que ele precisa, ou tratamento odontológico, né, a gente tem uma fintech que apoia, que financia o tratamento do nosso cliente. A empresa nasce no interior de Minas Gerais e depois ela se espalha por todo o Brasil. Ou seja, vocês têm conhecimentos regionais de populações completamente diferentes, de realidades completamente diferentes. Aqui, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, qual foi o cenário que vocês encontraram e hoje como tem sido a adesão, a aceitação dos clientes sobre o cartão de todos? O cenário, quando a gente chega, é um cenário, né, que às vezes tem filas em postos de saúde na cidade, não é? E você tem uma demanda reprimida de pessoas, como eu mencionei anteriormente, que não tem condição de pagar um plano de saúde e pegam uma fila no SUS. Então, a gente, aqui em Campinas e na região, a gente tem milhares de famílias, né, que são atendidas, né, com o efeito aí da administração solidária, que é o pouco de cada um fazendo muito para todos.
Nós estamos conversando com o Anderson Franco, do Conselho de Administração do Cartão de Todos, nosso convidado nesta edição do Band Negócios aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Há para o futuro a expectativa de que novas clínicas façam parte também do Cartão de Todos e que novos serviços sejam oferecidos para quem hoje já é cliente de vocês? O Cartão de Todos ele está sempre se inovando e renovando, né? Nós estamos prevendo este ano abertura de mais 51 novas unidades clínicas, né, no Brasil, para reforçar a nossa capilaridade, né, e estar atendendo a necessidade dos nossos clientes, né? A gente sabe que para você ser cliente, por exemplo, de um plano de saúde, existem alguns processos, muitas vezes também burocráticos. Para um cartão de benefícios, existe também uma análise de quem é esse cliente, do histórico de saúde dele, ou isso é diferente quanto ao plano de saúde? É diferente, né? O Cartão de Todos ele não tem carência, não tem necessidade de avaliação de histórico, né? E assim, é extraordinário, né? Porque é um produto familiar, então o cliente paga R$ 30,90 para a família, não é? E quando vai fazer uma consulta a partir de R$ 30 com um clínico geral. Então você tem, não pesa no bolso das pessoas, é um atendimento, marca consulta pelo aplicativo, muito facilitado, né? Porque a gente tem que preencher a necessidade do cliente e facilitando sua jornada. O preço da consulta ele é estabelecido pelo médico, pela equipe médica, ou há uma conversa para que o Cartão de Todos também consiga colocar aquele padrão exigido para entregar ao cliente esse benefício? É um padrão, as consultas com o clínico geral são R$ 30, a consulta com especialista a partir de R$ 40, é uma rede conveniada, então o preço é padronizado. Aqui na região de Campinas, o Cartão de Todos está em praticamente todas as cidades? Aqui em Campinas e em todo o Brasil, em todas as cidades acima de 100 mil habitantes, é só entrar no nosso site, né, do Cartão de Todos Brasil. Você vai ver também das unidades de negócio, como eu disse, para a área de educação, que é extraordinária. Temos o Refuturiza, que é uma das maiores plataformas de educação do Brasil, com 1.300 cursos profissionalizantes, com curso superior, não é? Há preços populares para facilitar, não é, a qualificação profissional, a requalificação profissional, e esse é o objetivo. E também contamos com a rede de parceiros nacionais, como a Ultragás, com a Drogazil, Drogarraias, para facilitar os consumos recorrentes das famílias brasileiras. Temos desconto, né, pela Mais Todos, tem cashback, não é? Então o cliente, além de pagar mais barato, tem parte de volta do dinheiro que ele ainda pagou, para gerar valor, né, para os nossos parceiros nacionais também. Nós vamos para um rápido intervalo dentro do nosso Band Negócios e na volta a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Anderson. Um homem que começou a trabalhar aos 8 anos vendendo picolés e hoje é uma referência também no mercado corporativo. Continue conosco, tem muita informação para você aqui no Grupo Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, dia 18 de abril, é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. Em Campinas, a Biblioteca Pública Monteiro Lobato oferece o acesso gratuito à leitura para crianças de todas as idades. Localizada no Bosque dos Italianos, na rua Doutor Albano de Almeida Lima, número 759, no Jardim Guanabara, a biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. O espaço é voltado para o público infantil e oferece empréstimos gratuitos de livros, gibis e revistas. Basta fazer um cadastro simples no local. Além disso, a biblioteca promove atividades como contação de histórias, rodas de leitura e eventos em parceria com escolas. Mas atenção, a biblioteca estará fechada durante o feriado da Páscoa, reabrindo somente na terça-feira, dia 22 de abril. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. De volta com o Band Negócios, um projeto parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Rádio Bandeirantes Campinas, na tela da Band Mais TV e também no portal bandmulti.com.br. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Anderson Franco. Anderson Franco, que começou a trabalhar aos 8 anos de idade vendendo picolé, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e hoje é o maior multifranqueado do Cartão de Todos, além de ter outras empresas também no Brasil. Anderson, o picolé era bom? Era bom. Fazia muito sucesso lá em Alvinópolis, cidade com um pouquinho mais de 15 mil habitantes, né? Era bom e era caseiro, e era eu mesmo que fazia. Você sabe? que fazia artesanalmente e saía para vender. É isso aí. E como é que surge essa veia empreendedora logo aos 8 anos de idade, numa cidade onde as oportunidades a gente sabe que são menores do que num grande centro, numa grande capital? Acho que surge um pouco, né, da necessidade da gente de sobrevivência, né? Acho que a minha história não é diferente de milhões de pessoas que precisam empreender, né, trabalhar para sobreviver. E foi da necessidade, você vê, de criança, de vontade de comer uma coxinha, tomar um refrigerante, e não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para me dar. Aí veio a ideia de vender picolé, né? E é uma cidade encantadora, né? A região ali de Alvinópolis, Dom Silvério, e eu morava, né? Era uma cidade, né? E eu nasci numa zona rural dessa região, né? É uma região que me traz muitas boas lembranças. E como é que foi a reação da família quando você começou a fazer o seu próprio negócio, a fazer seu próprio dinheiro? Foi um incentivo? Foi uma preocupação? Como é que foi esse pontapé inicial? Assim, como eu te disse, foi necessidade de sobrevivência, tive a ideia, né? E a minha família, como eu era, né, criança, observou e deu apoio. E aí, o Cartão de Todos, você disse que surge a partir do Altair Vilar, que é o fundador da empresa. Foi em 2004 que você entrou para o grupo? Foi em 2004, mas o Cartão de Todos existe desde 2001, né? Ele vem de uma visão solidária, de empreender solidariamente, né? De impactar pessoas, aonde o lucro é uma consequência, não é? É a filosofia de que o pouco de cada um faz muito para todos, é o poder da escala, né? E é um projeto extraordinário. O projeto do Cartão de Todos mudou a minha vida, né? Como pessoa, como empreendedor, né? E a gente trabalhar vocacionadamente para atender as pessoas carentes, né? Das quais eu me origino, é um prazer muito grande. Você vem com essa história de uma família humilde, de uma família trabalhadora, e hoje você é empresário dos mais bem-sucedidos do Brasil. Essa base faz a diferença na hora de você ser um gestor, na hora de você ser um patrão também e saber como lidar com as pessoas mais humildes? Com certeza, né? A gente consegue sentir a dor das pessoas mais humildes. E eu acho que o ato de empreender é um ato de você servir ao próximo, porque você cria uma empresa, você cria um produto ou um serviço para atender as pessoas.
Então, é muito importante o empreendedor ter essa vocação de servir, não é? E quando você preenche a necessidade do seu cliente, busca preencher a necessidade do cliente com um preço justo, não é? E como a gente faz, não é? Buscando surpreender, entregando algo a mais, você encanta o cliente, né? E o cliente fica com você. Hoje, no Grupo Cartão de Todos, nós temos cerca de 200 mil famílias mês entrando, né, no grupo, né? Então você vê que a necessidade do cliente é preenchida. Hoje, com cerca de 7 milhões e meio de famílias brasileiras que estão neste ecossistema, né, de serviços e benefícios. Nesses 20 anos, a saúde no mundo todo viveu o maior desafio recentemente, a partir de 2020, com a pandemia da Covid-19. Como é que foi o impacto também para a empresa, para Cartão de Todos? E isso aumentou a procura também por saúde, por um serviço que ofereça clínicas médicas de preço acessível? Com certeza. A gente foi, como outras empresas, né? Foi um choque muito grande. A gente tinha uma operação ainda que nós já estávamos em transição para o digital, mas tivemos que fazer isso de uma forma extraordinariamente rápida, né, para mudar, introduzir ferramentas de gestão, de captação e de atendimento para os nossos clientes. E, né, o nosso presidente Altair Vilar conseguiu fazer com um trabalho extraordinário, e na pandemia o Grupo Cartão de Todos dobrou de tamanho, não é, se transformando em uma empresa digital, não é, com alcance em todo o Brasil, né? E também temos operações na Colômbia. As consultas digitais são um caminho para ter, quem sabe, uma resposta mais rápida dos médicos e muitas vezes não precisar expor também esse paciente a algo que pode ser resolvido de forma online? A telemedicina ela veio, né, com a pandemia e hoje é uma realidade, né? E a gente, para, né, como diz, facilitar, é mais uma opção de atendimento para os nossos clientes, mas hoje o nosso forte é o atendimento presencial. A gente faz cerca de 1,5 milhão de consultas presenciais mês no Brasil. Quais são as áreas de especialistas que são mais procuradas pelos clientes do Cartão de Todos? A cardiologia, psicologia, ortopedia, né? É um volume muito alto, então posso te dizer que temos uma demanda, graças a Deus, né, alta, e a gente fica muito feliz por estar atendendo as pessoas que mais necessitam. Nós estamos conversando com o Anderson Franco, do Conselho de Administração do Cartão de Todos, o nosso convidado aqui nessa edição do Band Negócios, parceria da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV e também no portal bandmulti.com.br. A gente falou sobre telemedicina e a gente vê muitas vezes no Sistema Único de Saúde o uso da inteligência artificial para aproximar as equipes médicas com as necessidades também dos pacientes, para evitar, por exemplo, consultas que são marcadas e depois o cliente não aparece, o paciente não comparece no local. E isso, claro, de certa forma, aumenta uma fila e às vezes atrasa o atendimento naquele local. No caso de um serviço como o Cartão de Todos, a inteligência artificial também tem algum papel que possa facilitar para você achar a clínica que você precisa, mais próxima de casa, ou diminuir o número de consultas que são marcadas, mas que depois o paciente não aparece? Com certeza, a inteligência artificial ela é um facilitador, né, para empresa e cliente, né? É uma conexão. E os nossos clientes têm acesso à inteligência artificial, é algo irreversível e que é uma jornada para onde a gente quer caminhar, né? Porque o relacionamento com o cliente, você entender melhor a necessidade do cliente e estar com um produto e o serviço para atender o nosso cliente. Como disse assim, é vocacionado para preencher a necessidade.
seja de saúde, seja de educação, seja de medicamentos e com gás e outros serviços, né? Hoje o Cartão de Todos tem milhares de parceiros locais e dezenas de parceiros nacionais, né, para atender o cliente, e também parceiros na comunidade aonde o Cartão de Todos está instalado, a Clínica Amor Saúde está instalada, porque a visão do Cartão de Todos é interagir, integrar com as comunidades. Fazemos também campanhas de solidariedade, né, que conecta com a nossa visão, né, de ser uma empresa solidária. Agora estamos iniciando a campanha do agasalho, né, todo ano é feita pela vice-presidente Mara Vilar, né, e arrecadamos para os que mais necessitam, sabe? Então foi cerca de mais de 300 mil agasalhos doados para pessoas que precisam no ano passado. Este ano vamos começar e queremos bater recorde este ano de novo, né? Encerramos também a campanha do Natal Solidário para as crianças carentes. Isso tudo é revertido para as comunidades onde o Cartão de Todos fica, né? E a Rede Amor Saúde. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Anderson, sobre o Cartão de Todos em Campinas ou nas cidades que nos acompanham aqui no interior de São Paulo, como é que pode fazer, Anderson? Bom, eu tenho o Instagram, Empreendedor Anderson Franco, né? E também busque os nossos sites do Cartão de Todos, do Amor Saúde, do Refuturiza, da Mais Todos, e você vai ter um ecossistema de benefícios para atender a famílias brasileiras, que tanto nos orgulha por estar fazendo esse trabalho, sabe? Vocacionado a atender o próximo. Aqui temos os números: mais de 7 milhões de famílias atendidas na América Latina, 450 unidades, número que vai subindo na América Latina em expansão, mais de 12 mil estabelecimentos parceiros, 500 mil exames feitos nas clínicas parceiras, e tem alguns números aqui interessantes: 4,9 estrelas no App Store e 90% de índice de soluções no Reclame Aqui. É inevitável para qualquer empresa você ter o índice de reclamação. Agora, o índice de solução de vocês também é alto, né, Anderson? É sim, o nosso presidente Altair Vilar e toda a diretoria, conselho, somos empenhados realmente em entregar para o cliente, né? Eu acho que o sucesso de qualquer empresa, né, é atender o cliente, a sua necessidade, se você não preencher, e o lucro é consequência do que você impacta as pessoas, né? A gente vê as maiores empresas globais hoje, Google, Apple, Netflix e outras, são empresas que mudaram o modo como a humanidade se comporta, como vive, como se relaciona, né? E o Cartão de Todos, os cartões de desconto, né? Eu acho que o Cartão de Todos, como é hoje o maior do Brasil e da América Latina, ele cumpre essa necessidade de impactar as famílias brasileiras com o maior ecossistema de benefício, e tem muito benefício esperando as famílias brasileiras, e por isso que a gente fica muito feliz, sabe? Quando você vê 200 mil famílias entrando na empresa todo mês, isso é um motivo, né, que nos deixa mais felizes ao acordar e trabalhar com todas as energias para a gente continuar preenchendo as necessidades das famílias brasileiras e entregando muitos benefícios. Nós conversamos com o Anderson Franco, do Conselho de Administração do Cartão de Todos, nessa edição do Band Negócios. Anderson, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Sucesso para você e espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para a gente falar sobre um assunto tão importante como a saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero aproveitar e te entregar o livro da Administração Solidária do nosso presidente Altair Vilar e agradecer a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Administração Solidária, o modelo de gestão todos por todos, de Altair Vilar, aqui presente do Anderson. Muito obrigado, vou ler com muito carinho, tenho certeza que vou aprender muita coisa aqui também, né, Anderson? Um grande abraço para você, para toda a equipe e sucesso.
Muito obrigado. E você continua sempre muito bem informado no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue, porque a nossa programação segue com muita informação e prestação de serviços para você. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Vai viajar neste feriadão prolongado? Olha, o Aeroporto Internacional de Viracopos e o Terminal Rodoviário de Campinas esperam pelo menos 280 mil passageiros entre esta quinta-feira e a próxima terça-feira. No aeroporto, a expectativa é receber 1.862 pousos e decolagens, com um total de quase 16 mil passageiros. Os destinos mais procurados são as capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país. Já o terminal Ramos de Azevedo deve receber 90 mil passageiros entre quinta e terça-feira. São mais de 5 mil ônibus no período dos dois feriados, de acordo com a concessionária Socicam. Os destinos rodoviários mais procurados são Praia Grande, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Enquanto isso, nas rodovias, o movimento também será intenso. A Via Dutra e a Rio Santos devem receber mais de 1,5 milhão de veículos entre esta quinta-feira e terça-feira. A movimentação começa hoje a partir das 5 da tarde e no retorno do feriadão, o movimento maior começa a partir das 3 da tarde da quinta-feira. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 46 minutos, 10h46, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Seguimos até as 11h30 da manhã, quando o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista, vai destacar o esporte. Será que até lá teremos novidades no Corinthians? Tem reunião marcada para hoje. E a reunião é para falar com o treinador, professor Ramon. As coisas não vão indo bem. Cheirinho de que em breve Corinthians e Santos estarão sem treinador. Dependendo do resultado do clássico do final de semana entre São Paulo e Santos, talvez 3 dos 4 grandes de São Paulo estejam em busca de técnicos. O Beldia também não sei não se vai ficar muito tempo mais no cargo. Além, claro, da preparação de Ponte Preta e Guarani para a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que você vai conferir na tela da Band. Espalha essa notícia por aí, gente. Sábado, 5 da tarde, Ponte Preta e Retrô na tela da Band, com a narração de Carlos Batista e com as emoções também na Rádio Bandeirantes Campinas. E no domingo, 7 da noite, ontem acho que eu falei 7h30, mas o jogo vai ser às 7 da noite, tem Brusque e Guarani. Segunda rodada da Série C, Ponte estreou com empate, Guarani estreou com derrota. É hora dos dois vencerem. E pleno feriadão, muito trabalho no Grupo Bandeirantes para você sempre ficar por dentro das informações e se emocionar e às vezes passar raiva também com o seu time. A questão vai ser um feriado com frio, com chuva, temperaturas vão dar uma subidinha, vão ficar nesse clima meio borocochô? A Nath Luquezzi está com a gente para falar também sobre a previsão do tempo. Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez já pedindo perdão de antemão pela minha voz, viu? Ela prometeu que voltaria, mas voltou bem mais ou menos, bem borocochô. Voltou, você tá sendo bondosa, tá mais rouca do que ontem. Eu achei que hoje ela tá pior, viu? Parece que piorou. Pois é, gente, mas assim, hoje a chuva deve perder força, mas ainda existe possibilidade de pancadas de chuva, principalmente durante a madrugada para a virada de sexta-feira, com acumulados de até 15 milímetros em alguns pontos. Porém, sexta-feira o tempo volta, o que promete a previsão, a ficar um pouco mais firme, as temperaturas entram em elevação. É uma boa notícia aí para quem vai curtir o feriadão, mas isso não exclui a possibilidade de chuvas em alguns momentos. E ali por volta de domingo a gente já vai sentir um tempinho um pouquinho mais frio, por conta daquela frente fria que vem chegando após o feriado de Tiradentes. Então, bora aproveitar esse finalzão de semana, porque depois, de fato, o frio vem e vem com bastante intensidade, porque essa última frente fria que chega no mês de abril promete derrubar as temperaturas, com clima aí previsto com máximas mínimas de 10 graus. Então, abaixo dos 10 graus as mínimas previstas. Se vai acontecer ou não, não sei. O que assustou muita gente é que ontem, em alguns lugares aqui do estado, realmente novas áreas de estabilidade avançaram sobre o estado. Por isso, a gente tem medo da chuva chegar e estragar o feriadão, mas pelo visto não. Algumas nuvens carregadas já se espalharam, já se dissiparam e, de fato, amanhã provavelmente o tempo fique um pouco mais estável para o pessoal aproveitar e viajar. Agradecendo a quem está conosco aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas, o Edmilson, nosso ouvinte, final do telefone 9884, ele pergunta se a Nath Luquezzi é parente da Tati Luquezzi. Não, mas devo ser. Um fato interessante é que todos os Luquezzis que eu conheço espalhados, independente do lugar do Brasil que eu esteja, depois eu vou pesquisar e de fato eles são meus parentes. É algum depois primo. Me passa que pode ser minha prima perdida sim, viu? As mensagens que vão chegando também, quem está conosco desejando bom dia é o Marcos Silva Bedin, nosso ouvinte direto de Hortolândia. A mensagem também aqui, daqui a pouco eu vou ler mais a respeito também da política regional, a gente vai repercutir a sessão da Câmara Municipal de ontem em Campinas. Quem mais participa conosco? Adley. Eu sei, um grande abraço para você também, nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas.
O Valdir Correia, final do telefone 6525, também está acompanhando a nossa programação. Deixa eu trazer uma reportagem aqui sobre uma preocupação que nós já falamos sobre ela durante a semana, mas que ela precisa sempre ser reforçada. Falamos na semana passada com a delegada responsável no estado de São Paulo pelas investigações de crimes na internet, principalmente cometidos contra crianças e adolescentes. O caso mais recente foi de uma menina que os pais encontraram ela morta no sofá e ao lado um desodorante. É um desafio que pra gente soa impensável, surreal, mas para crianças, adolescentes, parece algo que, naquele momento, dito por alguém em quem elas confiam atrás de um celular, atrás de um computador, pode parecer inofensivo. É um desafio de inalar o desodorante pelos efeitos que isso possa causar no corpo, mas que podem levar à morte, como aconteceu no caso dessa menina. Os professores nas escolas públicas e particulares estão reforçando nas aulas, com exemplos práticos, com orientação, os riscos do que na internet parece uma brincadeira, mas na vida real se torna algo perigoso e que está tirando a vida de crianças no nosso país. A reportagem é do Márcio Campos, aqui na RB. Portar nesse mundo digital. É um trabalho muito parceria entre escola, família e os estudantes como atores ativos nesse processo para entender quais são esses perigos e como evitar isso no seu dia a dia. A aula interativa de hoje, com respostas online, levantou esse tema depois das últimas tragédias envolvendo jogos perigosos disfarçados de brincadeira. Sara Raíssa, de 8 anos, morreu neste domingo, no Distrito Federal. E Brenda, de 11, no mês passado, em Pernambuco. As duas inalaram grande quantidade de desodorante. E pensando nesses desafios, como que eles podem afetar as pessoas negativamente? Pode trazer riscos à vida. Como que a gente pode conscientizar as pessoas sobre esses desafios? A gente pode gravar vídeos sobre o assunto e criar novas tendências mais saudáveis. O trabalho feito nas escolas é importante e indicado pelas diretrizes da educação, mas especialistas reforçam que o principal controle sobre o uso das redes sociais é da família. Quem paga a conta da internet, quem paga a conta do celular é o pai, é a mãe. E a gente precisa fazer esse controle, saber com quem eles estão jogando, com quem eles estão falando, quais são as redes sociais que eles usam, porque a criança não tem o controle emocional para decidir muita coisa. Esse é o problema. E eventualmente ela cai em alguns golpes, em vídeos que estão aí, em desafios, por vulnerabilidade. No caso da Maria Clara, a condição para ter a primeira rede social foi deixar a conta espelhada no celular dos pais. Quando a gente é muito novo, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe onde a gente está entrando. Esse foi o jeito deles deixarem eu ter a rede e com supervisão, sendo seguro. Pelo menos 56 crianças e adolescentes morreram ou ficaram feridas após participarem de desafios na internet nos últimos 11 anos no Brasil. Quem fez esse levantamento, que não é um dado oficial, foi o Instituto Jimmy Cuida, com base em reportagens, com base em informações publicadas pela imprensa e que pode ter um caso de subnotificação também. A história da Sara, de 8 anos, com o chamado desafio do desodorante que aconteceu em Brasília, infelizmente, não é algo isolado. Nas redes sociais são comuns propostas perigosas em forma de desafio,
de não oxigenação e as vítimas normalmente têm idades entre 4 e 17 anos. É uma realidade, Nath Luquezzi, que quem tem irmão mais novo, quem tem filho, precisa conversar com essas crianças. Com certeza. E eu acho que muito as escolas também têm que conversar, têm que procurar ajuda. Inclusive, né, a gente vê muito hoje em dia as pessoas tirando a própria vida, e não só crianças e adolescentes, mas também pessoas adultas. Então, de fato, é algo que tem que ser conversado, é algo que tem que ser dialogado e é algo que tem que ser regulamentado. Muitos países, né, outros países já têm essas regulamentações nas próprias escolas e tudo mais, e eu acredito muito que o Brasil também precise proteger crianças e adolescentes brasileiros na internet. Então, de fato, é um assunto que a gente precisa discutir, sim. E além dos casos que vêm a público, existe também uma subnotificação em histórias assim. Às vezes que não chega ao caso mais grave, às vezes que não se torna algo tão sério, mas que é o suficiente para ligar o sinal de alerta, que é o suficiente para fazer com que os pais e responsáveis às vezes precisem ir até a escola, ir até um local onde essa criança precise de uma atenção especial, e nem sempre também há um amparo pela falta de preparo, às vezes, pela realidade de professores ou de pais, porque você, ao ter essas informações, trabalha com elas para que a informação chegue também às crianças e adolescentes. E há uma preocupação também das autoridades no país. Nos últimos dias, por exemplo, representantes de governos, empresas e da sociedade civil de vários países, inclusive o Brasil, participaram da 2ª cúpula global sobre verificação etária em Amsterdã, na Holanda. A delegação brasileira foi formada por representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Polícia Federal, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além da sociedade civil, fazendo apresentações sobre a urgência de se proteger crianças e adolescentes brasileiros pela internet. Sobre esse assunto, nossa convidada nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, no programa Manhã Bandeirantes, é a Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com vocês e com os ouvintes. A preocupação que a gente tem com as nossas crianças e adolescentes, ela acontece também em todo o mundo, e o que foi possível trocar de informações e de ideias num evento como esse, um evento global em Amsterdã? Lilian. É muito importante trazer essa questão, né, de que o mundo inteiro está tendo verificação de algumas como a Austrália, o Reino Unido, a França, eram legislações que restringem o uso de o uso de serviços digitais. Então, todo mundo hoje se encontra num momento em que precisa garantir os meios da tecnologia de que é possível ter, né, então, com relação. Então, na cúpula mundial, o de poder liberar a brasileira, foi possível perceber que tem muita opção colocada à disposição. 11 da manhã, Marco Quinto Sinal, a gente está com problema no sinal direto de Brasília. Vamos reconectar, vamos fazer uma nova ligação para a gente trazer as informações com o melhor áudio, com a melhor qualidade para o nosso ouvinte. Uma das pautas abordadas nesse evento foi a verificação etária, que é o termo que abrange um conjunto de ferramentas, metodologias para assegurar que usuários de internet abaixo de uma certa idade não tenham acesso a conteúdos inadequados ou a ambientes onde estejam sujeitos a riscos ou danos. Hoje, muitos sites, muitos aplicativos oferecem produtos, serviços que são impróprios para o público infantil, mas que têm o acesso, mesmo assim, de crianças e adolescentes. Deixa eu ver se a gente consegue agora retomar o contato com a Lilian. Lilian, me ouve bem, direto de Brasília? Ouço sim. Me ouvi? Agora a gente te ouve melhor. Sim, desculpe, a secretária falava a respeito desse encontro, dessa troca de informações
dos assuntos que acredito que sejam de maior relevância para pais de crianças e adolescentes do mundo todo, porque a internet não tem fronteiras, né, secretária? Isso mesmo. É importante ser nossa preocupação brasileira na cultura de verificação é que a gente pudesse entender o que está e trazer uma para as crianças brasileiras seja equivalente com o que está, enfim, no mundo. Então, que adolescente proteção seja ou maior que todo mundo. Então, foi muito interessante poder ver muitas soluções, desde uso de inteligência artificial, biometria facial, credenciais como token. Hoje, o Ministério da Justiça levantou uma importante e quinta passada lançado uma portaria Mandowski que o Comitê de Especialistas definir esse Brasil. Secretária, a gente está realmente com uma dificuldade, porque a ligação está picotando bastante. A gente vai tentar mais uma vez ligar novamente, porque o assunto é extremamente relevante. Nós estamos conversando com a Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, para falar a respeito do trabalho de proteção no ambiente digital e também dos debates que acontecem pelo mundo todo. No Brasil, existem 2 resoluções aprovadas no ano passado pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que prevêem que devem ser implantadas soluções de verificação etária de crianças e adolescentes na internet. Secretária, a senhora acredita que isso já esteja sendo feito? As empresas estão conseguindo se adaptar e cumprir o que foi já determinado nessas resoluções do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente? Heitor, você consegue melhor? A gente ainda está com uma dificuldade, secretária, de ouvir, porque está picotando bastante a ligação. Vamos ver se melhorar no final, mas eu queria te dizer que em relação ao que essas questões foram enviadas ao governo federal para que seja criada uma política voltada para o digital, né? Então, é importante isso, né? A aprovação que funciona como uma orientação. Secretária, nós vamos tentar numa próxima oportunidade para a gente conseguir ouvir melhor de um assunto tão importante com mais clareza, mas hoje, infelizmente, a tecnologia não está a nosso favor. Talvez por ser véspera de feriado, acho que até a conexão de internet já está se preparando para o feriado prolongado. Mas eu agradeço demais, secretária, pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sei que a senhora tem uma série de compromissos ainda em Brasília durante o dia, mas quero agradecer por abrir espaço na agenda, também por conversar conosco no Manhã Bandeirantes. Nós vamos tentar uma nova conexão, uma nova forma para a gente não deixar de falar de um assunto tão importante para o nosso público aqui em Campinas e região também. 11h04. Uma pena que a gente não tenha conseguido com mais detalhes ouvir um assunto tão relevante direto da capital federal, direto de Brasília. 11h04. Ouvinte participa, a gente compartilha com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Oi. Gostaria de parabenizar o Cláudio Zaidan. Isso é fera. Pelo que ele disse sobre a Páscoa, né? A matéria que ele fez, o comentário. E amanhã fica como sugestão de colocar no programa. Eu sei que o programa é mais curto, mas a fala foi 2 ou 3 minutos e resumiu a história do que a Páscoa é para o catolicismo, né? Muito excelente a matéria que ele fez. Zaidan é gênio. Eu gostaria de me solidarizar, o Heitor Fredo, com o Neymar, tá? Eu vou dizer o porquê da minha solidariedade. Lógico, tem a lesão, todo mundo sabe, novamente. Mas a pior coisa no mundo é você ter o talento para alguma coisa, ser bom em alguma coisa, ou acima da média, e não poder exercer a sua profissão. Existem pessoas que nasceram para aquilo.
No meu caso, na época da pandemia, eu quase enlouqueci, Heitor Fredo. Eu imagino. Porque eu não podia subir num palco, ou para tocar, ou para ser técnico de som, ou para tocar como DJ, enfim. Foi a pior coisa desse mundo, você ser proibido por alguma coisa de exercer a sua profissão. Né? Foi uma pandemia e tal, mas eu fui proibido de exercer minha profissão por algum tempo. Foi terrível. E ele, por conta das lesões, está sendo proibido de exercer as suas funções. Então eu me solidarizo e rechaço completamente as pessoas que estão tirando sarro dele na internet. Por isso que eu resolvi hoje fazer esse comentário. Um grande abraço a todos, DJ Ale. É uma pena realmente o que acontece com o Neymar, a série de lesões que tira do futebol mundial, não só brasileiro, um jogador muito acima da média, para muitos, o mais talentoso do século, considerando que Ronaldo, Ronaldinho estouraram ainda no século passado. Eu entro nessa lista também. Depois do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, o Neymar é, sem dúvida, o melhor jogador que surgiu no futebol brasileiro. Concordo que há uma maldade, gente que torce contra... Quem torce contra qualquer ser humano, eu acho que é um ser humano desprezível. Mas o Neymar não se ajuda, né, meu caro DJ Ale? Porque o Neymar, no meio de um tratamento de uma lesão muscular, foi ao carnaval na Marquês de Sapucaí, e ficou no camarote durante todo o evento. Cada desfile de escola de samba dura ali 1h20. Ele ficou boa parte do desfile no camarote, em pé, fazendo esforço físico. O mesmo na Kings League, que é um campeonato de futebol às brinca, pra gente usar aquele termo bem popular. E ele pula, comemora, dá cambalhota, faz a festa toda. Ah, mas o Neymar não tem direito a curtir a vida particular dele? Tem, lógico que tem. Mas se você, jogador de alto rendimento, está há mais de um ano parado, tem uma lesão muscular, você vai num evento em que você vai ficar 5, 6 horas em pé, dançando, brincando, andando pra lá e pra cá, o quão fã do neguinho da Beija-Flor o Neymar era pra ele estar presente na Marquês de Sapucaí naquele dia. Ah, mas isso não quer dizer que ele não se cuidava. Mas a impressão que passa é de quem não tá muito preocupado. E já que a comparação com o Ronaldo Fenômeno foi feita, quando o Ronaldo teve aquela lesão assustadora de joelho na Internazionale de Milão, faltando cerca de um ano para a Copa do Mundo, Ronaldo sumiu do mapa. Ronaldo não era visto em restaurante, em bar, em festa. Se fizesse isso naquele momento, isso comprometeria o tratamento médico de quem estava disposto a jogar a próxima Copa do Mundo. O Ronaldo colocou na cabeça que ele ia estar apto para jogar a Copa do Mundo. O resto é história do que aconteceu em 2002. Isso eternizou o Ronaldo como um dos maiores nomes da história do futebol mundial, não só brasileiro. Uma lesão que para muita gente ele não conseguiria nem voltar a caminhar, ele volta para ser artilheiro e campeão da Copa do Mundo. Então, se o Neymar não entender a necessidade de fazer esse sacrifício pessoal por um ano que seja na vida dele para jogar a Copa do Mundo e quiser continuar levando a vida de um jovem que curte a vida, se ele não tiver essa mentalidade, nada vai mudar. Ele vai voltar, vai se machucar de novo, vai ter outro problema físico e vai continuar tendo muita gente passando pano e a mão na cabeça de um cara de 30 e tantos anos que ainda é chamado de menino. Heitor, mas você não acha que o Neymar ele tem uma vida de celebridade ao invés de atleta? Ele gosta muito mais da vida de celebridade, mas infelizmente para ele precisa jogar bola para ganhar o dinheiro e ser a celebridade que ele é. Então isso, para quem é apaixonado pela seleção brasileira, por exemplo, no meu caso, torcedor da seleção brasileira, quer ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, é frustrante. Porque o Brasil todo coloca as esperanças no Neymar, sabendo que ele não parece estar tão preocupado assim com as esperanças do brasileiro. Daí a ficar feliz com o jogador se machucar e torcer para que ele se arrebente, aí é uma questão de caráter que aí tem que separar todas as discussões. Aí não tem nem o que falar. Mas, Nath Luquezzi, acho que você que ainda não teve a oportunidade de ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo... Não. Sei não se vai ser no ano que vem, viu? Talvez vá demorar um pouquinho mais, viu?
Não sei não se vai ser no ano que vem. Também acho que não. O Marcos Silva Bedin, já que o assunto veio à tona, diz aqui: Heitor, meu amigo Neymar, eu no futebol tenho que admitir que ele foi um bom jogador, mas na vida as escolhas dele, uma desgraça. Hoje ele é ex-jogador em atividade. E só ele vai poder mudar essa imagem, mas ele não parece nem um pouco disposto. Ele tem direito a ir à balada, ele tem direito a sair com o que ele quiser. O que acontece na vida particular dele é problema dele. Mas ele gosta tanto dessa vida particular, a ponto de responder, às vezes, para blogueiro que tem 600 seguidores na rede social. Aí o Neymar vai, se sente ali ofendido, comenta alguma coisa, muda o foco, e futebol mesmo é o que a gente menos fala a respeito do Neymar. Quantos assuntos do Neymar não surgem no Band de Mulher no quadro Olha, Fofó? quase todos os dias. Posso falar que ele é uma das celebridades que mais aparecem no programa. Ele e Virgínia Fonseca, sendo que ele é um jogador de futebol, um atleta. E eu acho que como eu sou ex-bailarina, né? Então a gente tem que ter um rendimento igual atleta. A vida não é igual a de uma outra pessoa. São muitas abdicações para você chegar ali e fazer valer a pena e fazer bem feito. Você tem competições, você tem um time, você tem um grupo que precisa de você ali em alto rendimento. Então você tem que abdicar. Eu abdiquei da minha adolescência para estar ali. Então, eu não estava ganhando como Neymar. Na verdade, eu não estava ganhando nada. Então, imagina, né? Ganhando a grana, tendo todo um Brasil ali em cima dele, querendo que ele renda. Eu, se fosse ele, me dedicaria um pouquinho mais. Mas é muita gente pra passar pano, pra defender que não, mas ele tá certo. Tudo que o Neymar faz tá certo. Agora, essa lesão no Santos ainda não tem um diagnóstico completo do que aconteceu, e ao longo do dia, na Rádio Bandeirantes Campinas, a gente vai ter a atualização do estado de saúde de Neymar Júnior, e que o próximo técnico da seleção brasileira monte um esquema tático e um time sem depender do Neymar. Senão, não vai rolar. Um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal aumentou de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física. Com isso, o tributo só incidirá em valores acima da nova faixa, conforme prevê a medida provisória publicada no Diário Oficial da União, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. A medida valerá a partir de maio, no ano do calendário de 2025. Além dessa isenção, a legislação que instituiu em 2023 a nova política de valorização do salário mínimo autoriza a isenção de até R$ 3.036, o que é equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo está no valor de R$ 1.518. As demais faixas previstas na medida provisória foram mantidas. Portanto, os salários com valores entre R$ 2.428,80 e R$ 2.826,65 pagarão alíquota de 7,5%. Entre esse valor e R$ 3.751,05, a alíquota aplicada será de 15%. Para salários entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68, pagarão alíquota de imposto de renda de 22,5%. Acima desse valor, terão uma alíquota de 27,5%. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes.
11h16. Para muita gente, essa quinta-feira mais curta, ou aquela quinta-feira que você já termina o expediente pensando só volto na terça-feira. Mas aqui na Rádio Bandeirantes teremos programação ao vivo. Amanhã e também na segunda. Amanhã, feriado de Sexta-feira Santa. Segunda-feira, feriado de Tiradentes. Coincidiu nesse ano do calendário juntar tudo e formar um feriadão só. E aí, para quem vai pegar estrada, a gente vai também, durante a nossa programação, orientar você sobre os melhores horários, sobre as melhores condições da pista, mas sem perder também os demais assuntos que movimentam o nosso ambiente político, a nossa vida, a nossa realidade. Por exemplo, a Nath Luquez tem uma informação a respeito de uma febre em medicamentos. O remédio, a famosa canetinha, o Ozempic, que é um medicamento para o controle da diabetes, se tornou um remédio de uso desenfreado em função do emagrecimento forçado sem acompanhamento médico e que agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai tentar dificultar o acesso ao Ozempic para quem não tem orientação médica para o uso, Nath Luquez. Exatamente, foi uma decisão tomada ontem, quarta-feira, pela Anvisa, que agora é obrigatória a retenção de receita médica na venda das chamadas canetas emagrecedoras, como o Heitor já mencionou. Então, o Ozempic, entre outras. Os medicamentos, eles são prescritos para pacientes com diabetes tipo 2 e também são usados por quem deseja perder peso. Então, a partir de agora, as farmácias deverão reter o receituário no ato da compra pelo consumidor. Antes da decisão, é uma dúvida que fica, né? A venda era feita somente com a apresentação ali da receita. Agora elas deverão ser retidas pela farmácia. Então, a medida foi tomada pela Anvisa durante uma reunião da diretoria colegiada do órgão e, por unanimidade, a agência entendeu que a retenção era necessária para aumentar aí o controle do uso desses medicamentos e proteger a saúde coletiva do consumo irracional dos emagrecedores. Para serem aceitas nas drogarias, então, as receitas deverão ter validade de 90 dias e possuírem, assim, 2 vias. Os estabelecimentos deverão registrar esse receituário no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. A decisão da Anvisa vai entrar em vigor daqui 60 dias, então 60 dias após a publicação da medida, que deve ocorrer nos próximos dias. De acordo com a agência, a restrição foi aprovada após a constatação de um número elevado nos efeitos adversos aí relacionados ao uso indiscriminado dos emagrecedores. Os efeitos ocorrem principalmente em pessoas que decidiram usar essas canetas apenas com a finalidade estética, sem assim um acompanhamento médico. E de fato vem crescendo e os números têm sido alarmantes aí de pessoas que não havia nenhuma necessidade de utilizar essas canetas com finalidade 100% estética. 11h19. Mensagens vão chegando, deixa eu compartilhar aqui a participação do nosso ouvinte. O Adriano Vermelho escreve que hoje só queria passar para desejar um feriadão maravilhoso para todos, com muito descanso, divertimento, mas também com muita consciência. As estradas estão cheias, pense bem antes de beber e dirigir. Nem pense, né? Vai beber, não dirija, vai dirigir. Você não abra uma latinha. Vai de carona. E se pergunte 2 vezes antes de fazer aquela ultrapassagem arriscada, aquela conversão marota, escondida, ou a decisão de andar acima da velocidade. Quando não houver radar e você não enxergar um policial à espreita, pense, não vale a pena. Não vale arriscar a sua família, das outras pessoas, só para chegar antes. E outra coisa que aborrece o Adriano Vermelho, ele diz, nem iria falar, mas eu vou. Eu fico indignado quando as pessoas julgam todos indiscriminadamente, falando assim após presenciar estradas abarrotadas. Nossa, o povo reclama do ovo, mas para festa, para viagem, tem sempre dinheiro. Ele pergunta, até o lazer os trabalhadores têm que perder para agradar e satisfazer os eternos críticos da massa? Pelo amor de Deus, deixem o povo passear, movimentar a economia no interior e litoral. Todos têm direito de fazer um programa com a família. Antes de generalizar, olhe para si mesmo. Bom dia, Nath, ouvintes. Estaremos juntos no feriadão, meus âncoras favoritos. Muito obrigado, Adriano. Eu concordo com isso.
tem gente que não faz nada da vida e aí fica reclamando dos outros que vão curtir uma festa, uma descida pra praia. A vida não é só guardar dinheiro, não, gente. A vida também é aproveitar momentos. Prioridades também. Cada pessoa tem uma prioridade nessa vida, né? Escolhas. Deixa o povo escolher o que quer, meu Deus do céu, não é? E reclamar do ovo também, por que não? A gente quer reclamar também. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Exatamente. A mensagem que chega aqui do Wagner Marcondes: bom dia, o mote principal do programa não é o esporte, mas a explanação de ambos em relação ao Neymar foi perfeita. Principalmente no quesito das pessoas ficarem passando a mão na cabeça de quem nunca foi exemplo pra ninguém. Parabéns. Por motivos como esse, tenho a honra de tê-los como meus companheiros todas as manhãs. Profissionalismo digno de nota. Ganhei o feriado, Wagner Marcondes. Ganhei o dia aqui com a mensagem. Muito obrigado e... quem não concordar, claro, espaço sempre aberto também para o contraditório. Fiquei devendo uma mensagem aqui de um assunto que é importante. O Carlos Alberto Bueno, ele deseja bom dia pra gente, diz: ontem assisti a sessão da Câmara Municipal dos Vereadores. Como dizia o eterno radialista José Arnaldo, que engrandeceu tanto esse espaço e esse microfone especificamente, vou tentar fazer a voz do José Arnaldo: o circo dos horrores. Ri dos vereadores que vão à tribuna falar de Deus, sou católico, vereadora da cidade de São Caetano do Sul, de pedágio, etc. Teve vereador que foi à tribuna falar da nossa cidade. Legal a conduta dos vereadores. Teve até vereador falando de Campinas, olha só. Não misture religião com política. Nós, munícipes, não queremos saber de políticos de outra cidade. Queremos ver seus projetos de lei, seus comentários de fiscalização nos bairros, denunciar corrupção, etc. Sessão da Câmara de ontem teve alguns assuntos que eu acho que são interessantes. Por exemplo, o vereador Vinícius Oliveira, o Vini Oliveira, que é o nosso Arthur Mamãe Falei da Câmara Campineira, ele protocolou um projeto interessante ontem aqui em Campinas. Projeto que torna obrigatória a disponibilização para quem for recarregar o bilhete único ter a oportunidade de pagar por Pix. Isso me parece um tanto óbvio para o Brasil de hoje, mas precisa que o vereador torne isso lei, e ele foi lá e fez. Pelo menos esse projeto de lei ontem foi protocolado na Câmara. A proposta estabelece um aplicativo para oferecer de forma gratuita e acessível a possibilidade de pagamento via Pix pelo meio QR Code, chave ou qualquer outro método, mas que as pessoas façam a recarga sem necessariamente ser no dinheiro ou no cartão de débito ou crédito. Ontem também os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Igor Diego, do Republicanos, que propõe a isenção de taxa de alvará para a realização de eventos beneficentes de entrada gratuita e sem fins lucrativos. Mas o projeto de aumento do salário, ou se preferir, subsídio para os presidentes de autarquias em Campinas, esse projeto foi adiado. A Câmara adiou pela terceira vez a votação, alegando que os textos foram retirados para que seja feita uma adequação no texto para o rito correto da votação. Isso porque eles constavam na pauta do projeto de lei ordinária, mas a Procuradoria do Legislativo da Câmara Municipal alertou que deveria ser do projeto de lei complementar. Agora não tem prazo para isso acontecer. O projeto, para quem não se lembra, é aumentar de 23.200 para 37.000 os salários ou subsídios do presidente da Rede Mário Gatti, da CETEC, do CAMPREV, que é o Instituto de Previdência Social, a CETEC Serviços Técnicos Gerais, cuida dos cemitérios, dos espaços públicos, e da Fundação José Pedro de Oliveira. 11h24. Você sabe, Nath Luquezzi, que a tradição católica do feriado de Sexta-feira Santa é substituir a carne vermelha pela carne branca. Sim. Você gosta de um peixinho bem feito? Eu gosto. Eu adoro esse dia. Pra mim é o melhor dia. Pra muita gente, o bacalhau é o grande prato a ser servido em família. Mas o bacalhau tá caro. Agora, o movimento nas peixarias em Campinas e região aumentou bastante. E há uma estimativa nesse ano de 30% a mais de vendas de peixes para a Sexta-feira Santa. A Cassiane Alves foi conversar com os clientes, com os comerciantes e vai trazer uma dica também de culinária. Uau. Se o bacalhau tá caro, tem alternativas que podem ficar tão saborosas quanto.
Quem não garantiu o pescado pode correr que ainda dá tempo. Nessa peixaria, o movimento começou bem antes da Semana Santa. Os comerciantes estão otimistas e devem superar as vendas do ano passado. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, a expectativa do mercado de peixes é vender 30% a mais nesse período em relação ao restante do ano. Estamos com 20% a mais na venda comparando ao ano passado. Nessa época, o tradicional bacalhau ganha espaço na mesa dos brasileiros. Mas será que ele ainda é o carro-chefe de vendas? O preço varia, mas em média o quilo sai por R$100. E já que o valor está alto, consumidores estão buscando alternativas mais baratas para manter a tradição da Semana Santa. Campeão de venda é a tilápia, vem seguido da curvina, depois pacu. Para driblar o preço alto, Dona Eunice optou pelo falso bacalhau e afirmou que fica tão bom quanto. Só que em vez de pôr o bacalhau, eu faço com a tilápia. A mesma coisa que vai no bacalhau. E é gostoso, né? Há aqueles que mantêm a tradição. O Hernani sentiu pesar o bolso, mas garantiu o bacalhau a pedido da esposa. Vai ser um camarão e bacalhau que minha esposa ama. A gente veio conhecer um restaurante peruano, o Salsa com Arri, que adaptou no cardápio uma moqueca de pirarucu, que pode ser uma opção mais barata e tão saborosa quanto o bacalhau. Mas para a gente entender melhor esse prato, a gente vai conversar com a chefe Karen Villegas. Karen, conta pra gente como que foi pensado esse prato. Realmente é tão saboroso? Sim, ele é muito saboroso. Eu faço a fusão da moqueca brasileira com o sudado de pescado peruano, né? E aí pensei em fazer uma adaptação justamente para atender a Páscoa. E aí eu fusiono itens de mar com itens de rio, né? No caso o pirarucu nós temos em comum, né, no Peru, pela Amazônia com vocês. No Peru se chama paite. E aí eu quis incrementar o prato para ficar um pouco mais sofisticado, com umas vieiras, com algas, com ovas e camarões, né? O molho ele vai azeite de dendê, vai todos os ingredientes que levariam uma moqueca tradicional brasileira. No restaurante ou em casa, o que vale é a celebração. A dona Gilda já tem a receita para reunir toda a família. Então vou fazer um filé de São Peter com molho de camarão. E o camarão já veio do Nordeste, tá? É um sabor excelente, coloca leite de coco temperado com um pouquinho de coentro, fica espetacular. A família inteira gosta? Fiz, todo mundo. Até ó, já tô com água na boca aqui, esperando e aguardando ansiosa. Eu também. Somos 3, então. Nath Luquezzi, bom almoço pra você. Obrigada. Que pena que não será essa receita, né? E Band Mulher hoje, quais são as atrações 1h30 da tarde na tela da Band? Pois é, teremos uma receita deliciosa de Páscoa. E a gente também vai falar um pouquinho sobre... O que é? Gente, descongestionamento nasal. Eu estava me confundindo com o de ontem. Minha cabeça tá péssima. Descongestionamento nasal. Vamos falar sobre isso. Que eu sei que tem muita gente que usa aquele recursozinho, né, no nariz, que fica viciado. Então vamos falar sobre isso. E uma receita de Páscoa deliciosa, que é uma gracinha em formato de coelho. Além de babados do mundo dos famosos, tá rolando muita coisa nesse mundo. E eu vou trazer pra vocês à 1h30 da tarde. E a gente volta amanhã, 10h30 da manhã, sexta-feira, logo depois do Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota. Vem aí o Nossa Área, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação. Ficamos por aqui. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O programa Black Tank seleciona estudantes negros para concorrer a bolsas de estudos no exterior. Está com inscrições abertas até o dia 30 deste mês. Pelo programa, os selecionados podem receber até R$35 mil em bolsas para cursos nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. A iniciativa é do Baobá,
Fundo para Equidade Racial, com apoio da B3 Social e parceria do Brasa, uma associação de estudantes brasileiros no exterior. A lista com os resultados dos estudantes classificados será divulgada no dia 11 de julho no portal do Baobá. O fundo é voltado para o incentivo à promoção da equidade racial para a população negra e ações de combate ao racismo no Brasil. Na primeira edição do Blackstein, 5 estudantes foram selecionados. Os escolhidos são de diferentes estados do Brasil e estão estudando em países como China, Estados Unidos, Argentina e Portugal. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento